Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia e de bondade, nesse instante em que nos reunimos para um novo estudo da noite de hoje, suplicamos a intercessão do nosso Mestre Jesus, a intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe protetora, e de todos aqueles espíritos, amigos, anjos guardiões, protetores da nossa casa, nossos anjos de guarda, enfim, todo aquele espírito responsável por nos trazer à luz, por nos beneficiar com o amor, principalmente nos momentos em que estamos reunidos em nome de Jesus. E assim, nós te pedimos, Senhor, que possa nos conceder a graça de estarmos em sintonia, nos conceder a graça de unirmos em pensamento, em coração, em sentimento mais puro que pudermos, para prepararmos o estudo da noite de hoje, para que possamos, cada um de nós, aprendermos a lição que nos é concedida por amor e por misericórdia, para que nós possamos entender o Evangelho de Jesus, entender a necessidade que temos de amar uns aos outros, de nos direcionar em prol daquele mais necessitado. Ó Pai, confiamos em Ti, sabemos da Tua grandiosa misericórdia para todos nós que transitamos este mundo de tantas provas, de tantas expiações. E sendo assim, precisamos compreender a lei maior que é a lei do amor. E com a lei do amor, entendermos que nós estamos atravessando de encarnação em encarnação momentos na escola Terra, momentos tão delicados, mas que com todo amor, com toda confiança em Ti, ó Pai querido, sabemos que a Tua luz estará junto da nossa casa de conselheiro, a fim de que a nossa irmã, Ana, possa fazer o seu trabalho e esse trabalho chegar ao nosso consciente. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Jesus, Maria Santíssima e todos os mentores e guias espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, amigos caravaneiros, mais uma oportunidade de estudo e nós só devemos ser gratos por podermos nos reunir nesses encontros onde, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos esclarecimentos do Espírito da Verdade, estamos em busca do nosso progresso. A questão de hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, da pluralidade das existências, o item Justiça de Reencarnação. A pergunta é a 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens?
só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, meus irmãos, aqui a gente já se depara com algo que nós estamos vivenciando neste momento da transformação do nosso planeta. E eles são bem claros e eu vou repetir. Só entre os egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Meus irmãos, prosseguindo, nota-se com facilidade que a reencarnação tem por fim o progresso da criatura humana, nosso progresso, e como tal se insere na lei de justiça, que é supervisionada por espíritos superiores, prepostos de Jesus, modelo e guia da humanidade, governador espiritual do mundo em que vivemos. Como somos abençoados em termos esse modelo que é Jesus como nosso guia. Caso não existisse o processo reencarnatório, verificar-se-ia a estagnação do processo evolutivo, visto que aspectos importantes e mesmo fundamentais na aquisição do conhecimento e do aprimoramento do sentimento só podemos encontrar nas experiências relativas ao estado de encarnação. O envelhecimento, as doenças, os desafios do lar, a luta pelo pão de cada dia, as filas, o desemprego, a perda dos entes queridos e a própria morte corpórea. Eis exemplos de fatos ou acontecimentos só possíveis nas experiências reencarnatórias. A reencarnação, ela tem, então, um propósito definido que jamais será de punição ou castigo. Muitas vezes a gente ouve, né, a pessoa dizer, meu karma, nossa, Deus está me castigando, eu estou sendo punido. Não. Nós estamos tendo oportunidades com vistas ao melhoramento da criatura humana, do nosso melhoramento. Ainda que esse objetivo ele necessite eventualmente, para que aconteça, para que possa se operar, a contribuição da dor. Sendo tais empreendimentos planejados e executados a partir dali mesmo, ou seja, lá da colônia espiritual onde nos encontrávamos. E elas são planejados e executados por benfeitores credenciados para agir e ajudar-nos em nome do Senhor. Allan Kardec, ele põe uma nota em que diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, não é apenas esta encarnação, não é apenas uma. São várias em novas existências para que nós possamos
dar prosseguimento, refazer, concluir aquilo que anteriormente a gente não conseguiu. E a gente ainda tem a bênção do esquecimento para que haja um mérito nesses novos feitos do nosso esforço na busca do nosso progresso. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundo do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensam. Deus, na sua perfeição, ele não faz diferença entre nós que fomos criados simples, ignorantes, para nos tornarmos sábios, nos tornarmos criaturas melhores no exercício de tudo aquilo, todas aquelas aptidões, todos aqueles dons que Deus nos concede. E Ele dispensa a todos de forma imparcial, né? A todos nós as suas leis. Todos nós estamos sujeitos a elas. Então, em que consiste a doutrina da reencarnação? Consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro, firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. A reencarnação é lei universal, vigente em todos os mundos habitados e, como tal, é imutável. O espírito, ele anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. A reencarnação, ela mostra a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem os seus poderes, de gozarem seus esforços e as suas conquistas. De gozarem seus esforços e as suas conquistas. O descrédito de alguns em relação a essa lei não altera a sua vigência, visto que é uma lei eterna e é fundamentada por Deus. Não vai deixar de ser lei porque um punhado de espíritos nela não acredita. Quem não crer na luz não afeta a existência dela e continuará a ser por ela beneficiado. Não é porque alguém não acredita que a água sacia a sede e é um benefício para a vida que a água vai deixar de existir. Sempre fazendo o que Deus determinou. O Cristo sempre foi e será nosso guia espiritual, mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas. Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas e muitas delas o negam. Isso tudo são fases na vida dos espíritos e o tempo mostrar-lhes a realidade por processos que eles mesmos desconhecem. A reencarnação sempre existiu desde o princípio da criação dos mundos. E se perguntarmos o porquê da reencarnação, temos muito que ouvir. O próprio silêncio já nos faz meditar sobre o assunto. E as vidas sucessivas pelas quais todos devem passar e já passaram em muitas, conscientizarão o homem da realidade, fazendo
no silêncio da vida, lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade de vidas múltiplas. Nós devemos meditar, nesse assunto, estudar, conversar sobre ele com pessoas abalizadas no assunto, e dele vamos deduzir que a nossa evolução comportar. Não devemos negar nada que não conheçamos o bastante para não cairmos no ridículo da inexperiência. Não devemos perder tempo discutindo outras filosofias que não sejam a nossa. Precisamos examinar e tirar dela o que acharmos mais conveniente para o nosso bem-estar. A pessoa que se acostuma a negar o que não conhece empobrece seus próprios valores, passa mesmo em vida a viver morto. Se já estás cansado de ler livro dos homens e desconfias deles, estuda no livro da natureza. Busca a participação de quem a conhece para te ensinar as primeiras letras dessa verdade universal. As primeiras lições das vidas sucessivas nos dizem que tudo muda na vida de dia para dia. Encarnaram-se. Por que não podemos voltar à carne? Se o corpo existe, por que não existe o espírito? Hoje, a ciência, na sua dinâmica de especular, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que apalpamos e vemos. E o que deduzimos disso? O progresso é um fato em todos os ângulos. Qual então a necessidade de reencarnarmos diversas vezes? Deus, na sua imensa bondade e justiça, dá ao homem, através da reencarnação, a oportunidade de aprender, de corrigir seus erros. Dessa forma, ele nos proporciona nova chance de recomeçarmos novamente em uma nova encarnação. Quantas vezes temos que reencarnar? Quantas vezes for necessário o nosso adiantamento espiritual? Por que reencarnamos em diferentes condições? Devido às leis que regem as reencarnações. Temos que reencarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, privações, sacrifícios, renúncias, etc., para que possamos aprender variadas lições. Qual é essa lei? É a lei de causa. O que determina essa lei? Todo efeito tem uma causa. Nada acontece por acaso. Somos responsáveis por nossos atos. Cada um de nós tem aquilo que merece. Aquilo que semeamos, colhemos, ou seja, tudo o que fizermos de bom ou ruim, volta para nós como consequência nessa ou em outra encarnação. Por que não lembramos de nossas vidas anteriores? Para facilitar o aprendizado, para reparar as faltas cometidas, porque já erramos tantas vezes e nós teríamos vergonha de nossos erros. E também para facilitar a reaproximação com pessoas que não gostamos, o que precisamos aprender a amar. Por que escolhemos reencarnar junto aos nossos desafetos? Porque nos arrependemos de prejudicar nosso próximo e a nós mesmos. Então pedimos aos espíritos superiores a oportunidade de reencarnarmos na mesma família, daqueles companheiros que prejudicamos, e através da convivência nós vamos poder corrigir os nossos atos. O que seria ou é mais importante num planejamento reencarnatório? A conscientização de que devemos fazer nossa transformação para o melhor. Aí é a realização da nossa reforma íntima, para que possamos melhorar espiritualmente e moralmente. A reforma íntima, já repetimos, é um processo que se realiza lentamente pela aquisição de recursos espirituais através da prática do amor fraterno, da prece, da meditação, da realização de boas obras.
embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos por todas as oportunidades recebidas nessa encarnação. Te agradecemos pelos pais que nos deram oportunidades, estejam eles conosco ou não. Te agradecemos pelos irmãos que nos deste, aqueles pelos laços de sangue ou aqueles pelos laços fraternos da amizade. Te agradecemos, Senhor, por nossa casa, nosso lar, nossa família, pelo pão que nos alimenta, por todo o conforto que nós temos, um lugar onde repousar o nosso corpo, um lugar onde podemos nos recolher, um lugar, Senhor, onde, naquele momento, nosso pensamento te busca diariamente em agradecimento por tudo o que recebemos e por todas aquelas bênçãos que iremos receber, porque nós sabemos, Senhor, que Tu cuidas de nós. Te agradecemos por todos esses nossos irmãos que nos ouvem, por todos esses nossos irmãos que nos ajudam a praticar o bem, que nos dão força e coragem para nos mantermos nesse caminho traçado por Ti. Que as bênçãos do Teu amor possam refletir sobre tudo que criaste. Derrama, Senhor, bênção de luz sobre o nosso planeta, para que ele se cure, para que nós possamos nos curar das nossas imperfeições, com a força do Teu amor. Graças a Deus.